bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Na revista de março, quando a gente comemora o mês da mulher, nós trouxemos uma das empresárias mais importantes de Ribeirão Preto e que acabou se tornando uma referência na sua área, na cidade, na região e no estado de São Paulo. Tomi, bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui. Nossa, essa introdução aí dá uma responsabilidade. Muito obrigada, Zé Manuel, mas é um prazer estar aqui. Se eu puder dar o meu depoimento, se puder inspirar alguém, eu vou ficar muito feliz. Obrigado. Eu tinha te dito que eu tinha lido o livro a respeito da sua vida. É uma história fantástica, né? Uma história fantástica, né? Sim. Você é de Cravinhos, né? Sou de Cravinhos, nasci em Cravinhos, mas bem pequena, nasci num sítio lá. Nasci literalmente no sítio, nem foi no hospital naquela época. E a gente veio para cá com 5 anos. Foi com a parteira, né? Parteira. Eu e minha irmã. Já o meu irmão, que é um pouco mais novo, 1 ano e pouquinho mais novo que eu, já veio para o hospital. Vocês são quantos? 3. 3. É a minha irmã mais velha, 2 anos mais velha, eu, depois meu irmão, que é 1 ano e meio mais novo só. Mas naquela época era muito comum isso, principalmente na colônia japonesa, assim, no meio japonês, talvez até de outras colonizações, mas era muito assim, a mulher já ia ter filho, já arrumava uma parteira que ficava meio que de sobreaviso. E claro que muitos acho que eles perderam muitas crianças por esse caminho, né? Mas muitos também vingaram. E aí depois que vinha para a cidade, aí depois registrava assim 1 mês, sei lá quanto tempo depois, quando vinha para a cidade, aí já registrava todos. E erravam muito a data, né? Eu acho que na nossa geração nem tanto, mas dos meus pais erravam muito a data, porque como eles falavam uma data totalmente diferente às vezes, então muita gente está registrado com data errada. Mas assim foi a nossa história. Aí viemos para cá, para Ribeirão. Por causa da educação de vocês, foi isso? Meio que o meu pai vendeu o sítio. Sim. E pensando já em educar a gente. E aí comprou era um tipo de um bar-restaurante aqui no centro mesmo. Duque de Caxias. A Duque, né? Aqui atrás. Aí a gente foi estudar tudo no Fábio Barreto, que é no Amador Bueno. Sim. E moramos também no Amador Bueno. Na casa era um dentista na frente, olha que interessante, agora lembrando, tinha um dentista na frente, mas não sei se ele fez alguma influência em mim. É uma escola belíssima, né? Uma escola belíssima. E aí a gente morou lá, e fizemos todo o grupo escolar Fábio Barreto. Em seguida a gente foi para o Tônio Mota, e do Tônio Mota depois foi para fazer... Isso é a pé até o Otoniel? Sim. Ali é Mariano Junqueira, praticamente. É Mariano Junqueira. Mas, não, a gente... Depois, a gente ficou muito pouco tempo aqui. Aí meu pai comprou uma casa na Vila Seixas, na Floresta de Abreu, na Vila Seixas. E de lá a gente ia para o Tônio Mota, para outro lugar. A gente andava muito a pé. Sim. Era muito saudável. A gente está falando de que época? 70? Em 1955. Então era 1960, 60 e pouco, nessa época aí. Nossa, que fantástico. Os teus outros irmãos seguiram medicina? 2. É Valdir e Helena, é isso? Helena e o Valdir, é o meu. Os 2 fizeram medicina. Eu comecei a namorar muito cedo e meu marido, o Américo, já fazia medicina. Eu tinha uma prima mais velha que fazia medicina, todo mundo. Então, eu também achei que eu ia fazer medicina. Quando a minha irmã resolveu fazer o cursinho, vou fazer medicina, entrou na medicina. Então, eu também achava que eu ia fazer medicina. Não consegui entrar no primeiro ano. Aí, minha irmã falava, muda de profissão, muda, porque medicina é muito sacrificado. Aí, eu comecei a pensar em odontopediatria. Aí, fui fazer odontologia também na USP. Para o nosso padrão na época, a gente nem pensava em ir para uma escola particular.
Primeiro que a escola do Estado, naquela época, era o Estadão, o ensino era muito, muito melhor. Quem quer fazer uma faculdade boa ia para uma escola do Estado. Aqui em Ribeirão era o Tônio Mota e o Santos Dumont, lá na Vila Tibério. Sim. Santos Dumont eu acho que já não tem mais, né? Não sei. O Tônio Mota ainda existe. E aí também a faculdade também. Nós, naturalmente, a gente ia para a USP. O que a USP oferecia? Quais cursos? Então, naquela época, a gente olhava. Era medicina, já tinha farmácia, odontologia, psicologia. Não tinha direito, nem engenharia. Então, para isso que a gente pensava. Já tinha humanas também, né? Já tinha humanas também, né? Acho que era letras, se não me engano. Letras, E aí eu fui fazer odontologia, mas sem pensar em odontopediatria. Então, do primeiro ano que eu entrei na faculdade, eu já fui lá no departamento de odontopediatria, me apresentei, eram professoras, 4 professoras, nossa, Gilda, Aldevina, e a Sara, e a Delza. E cheguei e falei, olha, eu entrei no curso de odontologia, mas eu pretendo fazer odontopediatria. Então, eu gostaria muito de frequentar, de estar acompanhando vocês. Elas realmente abriram as portas e eu sempre fiquei na odontopediatria. Tanto é que vou pedir desculpa para os outros professores, mas eu fiz os outros cursos só para passar mesmo, porque realmente me dediquei à odontopediatria. E assim foi. Eu gostei muito de ter feito a odontopediatria. E onde é que entram os Estados Unidos e a Alemanha nessa história? Eu estava quase 10 anos na odontologia, todos os meus filhos já, estavam os 4, isso em 77. O Américo, que já era professor da Faculdade de Medicina, da área de neurologia, resolveu ir conhecer uma área de cirurgia em paciente epilético lá na Cleveland Clinic. E aí ele foi, em 87. Ficou lá 2 meses, teve a certeza que era isso que ele queria fazer, essa área dele. Aí voltou para cá, mexeu com todos os papéis na universidade, para ele ficar 2 anos lá fazendo essa área. E aí falou, olha, nós vamos para a Cleveland Clinic. Aí eu fechei o consultório e fomos embora. Eu com os 4 meninos e arrumei uma pessoa para me ajudar. Ela era uma professora substituta de uma escola pública e ela falou, e ela aceitou ir. A gente conseguiu um visto para ela, todos, passaporte, todas as coisas. E eu combinei com ela, você vai, porque ele vai ficar me ajudando com as crianças. Porque um pouquinho antes, quando eu fui lá visitá-lo, que ele ainda estava fazendo esses 2 meses de treinamento, eu conheci também um pessoal de Ribeirão, que a mulher, de Ribeirão não, desculpa, do Brasil, que a esposa era dentista e ela fazia um programa de fellowship na Case Western University. Aí eu conversei com ela, ela me indicou o caminho para eu conseguir também fazer o fellowship, e aí eu consegui. Então, eu ia para a Case fazer o curso de odontopediatria, o fellowship, e o Américo para a Cleveland Clinic. Então, eu precisava de alguém para me ajudar com a pequenininha. Principalmente a Mirella tinha 3 anos, fez 3 anos lá. Os outros eram maiores, já iam para a escola ficar mais tempo. Mas mesmo assim, eles voltariam às 3 da escola, ela teria que ficar até eu chegar às 7. Deu super certo. Ela ficou os 2 anos certinho, conforme combinamos, e aí ela acabou casando com um americano e ela ficou lá. Só que, infelizmente, ela já veio a falecer lá depois, mas ela acabou ficando nos Estados Unidos. E então foi assim, em 88, fomos nós todos para lá. O Américo na Cleveland Clinic e eu na Case Western. E aí tem a Alemanha nessa história também, né? E fomos, ficamos muito bem, os meninos deram super bem na escola. Os nossos meninos, assim, se destacaram lá na escola americana.
Nesse momento, tinha um grupo de alemães de um hospital lá de Bethel. Bethel é uma cidade universitária que naquela época era só paciente epilético que moravam lá. Era uma vila com toda a estrutura para que o paciente morasse lá com a família durante um tempo, enquanto fizesse tratamento, e depois eles iam embora. Então, lá era uma vila, Zé Manuel, que os pacientes andavam com os capacetes, assim, sabe? Porque andavam pelas ruas, porque eles tinham perigo de cair, né? E eles andavam tudo assim, era uma coisa que tinha bastante epilético. E esse grupo de médicos alemães foram para a Cleveland Clinic para fazer também esse mesmo treinamento que o Américo estava terminando de fazer e montar lá. Então, tinha um pessoal lá já, mas o Américo já estava pronto. Aí eles fizeram uma proposta: você não pode ir para lá, inicia o projeto dessa cirurgia em paciente epilético, e, enquanto isso, nós todos chegamos de Cleveland, já vamos estar pronto. Aí o Américo precisou voltar para o Brasil, perguntou aqui, submeteu à universidade se ele poderia ficar mais 2 anos fora, e ele conseguiu. Aí fomos nós, mais 2 anos para... Que aventura! Que aventura! Todos foram para a escola normal alemã, porque eles queriam que a gente colocasse os nossos filhos numa escola inglesa, porque tinha uma base militar inglesa lá. Eles falaram: é melhor seus meninos irem para uma escola já inglesa, porque eles têm muito mais facilidade. Na minha experiência já de chegar lá nos Estados Unidos, eles saírem tão bem, eu falei: não, eles vão para uma escola normal alemã. Nós chegamos na quinta, na segunda-feira todo mundo começava a aula. Meu Deus! Foi os menininhos lá. E é tão interessante, uma curiosidade, principalmente pequena, né? As meninas, os meninos, eles são 99% loiro. E os meus, todo moreninho. Principalmente que a gente veio nas férias aqui, falando para a praia, eles estão todos moreninhos. Chega lá, os japoneses, tudo moreninho lá. Não tinha quem não visse eles lá na escola, porque o resto era tudo loirinho. E foi motivo de curiosidade, esses meninos aqui. E como eles falavam muito bem inglês, todo mundo achava que a gente era japonês, porque ninguém ia imaginar, assim, criança brasileira falando inglês, sabe? Então, todo mundo achava, quando a gente falava que a gente era brasileiro, como brasileiro? Eles falavam: uau, Brasília, né? Como que a gente era brasileiro? E a gente explicava que nossos pais, nossos avós eram japoneses, tudo isso daí. Mas fomos sempre muito bem recebidos. E, mais uma vez, eles também, claro que tiveram dificuldade, falavam por mímica, sabe? Os professores falavam um pouquinho inglês com eles, mas se viraram. Então, assim, essa coisa de adaptabilidade de criança é fantástica. Tomi, onde é que termina a Tomi, odontopediatra, e onde é que começa essa mulher de negócios que se tornou uma referência? Uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Que a gente nem... Claro que no consultório você também é uma pessoa empreendedora e tudo, mas tem um viés totalmente diferente. Ali você está lidando com pessoas, só com mais na parte mesmo de saúde, né? Aí, então, voltamos dos Estados Unidos, da Alemanha em 92, final de 92. 93, retornei para o consultório. As crianças foram estudar no COC. A minha terceira, a Larissa, tinha uma amiguinha que a mãe era franqueada da Arezzo. A Letícia, a filha da Sandra, a Sandra era franqueada da Arezzo aqui em Ribeirão. E a Larissa e a Letícia ficaram super amigas. Uma vinha na casa da outra, dormia, e os pais também. Então, a gente também saía junto, ia na casa deles. Um dia, no final de 90, mais ou menos no final de 93, março de 94, a Larissa chegou e falou: ai, mãe, estou muito triste, a Letícia disse que vai embora para o Rio, eles eram do Rio. E aí nós falamos: nossa, aí, um dia a gente encontrou com os pais dela, falando: Sandra, a Larissa está dizendo que vocês vão embora
para o Rio. Ela falou, ai, Tomina, no final desse ano a gente vai, nós vamos voltar para lá. A gente quer estar mais perto dos avós e tal. E aí começamos a falar, o que você vai fazer com a loja? Ela falou, eu não sei se eu vou vir uma vez por mês, não sei o que eu vou fazer. Tudo bem. E fomos indo, passou 94. Quando chegou lá para setembro, ela falou, Tomi, acho que eu vou vender. Eu decidi que eu vou vender. Na hora que por mim, estava tudo bem. Falei, que pena, tal. O Américo, meu marido, ele falou assim, o que você acha da gente comprar a loja da Sandra e do Paulinho? O marido dela era o Paulinho. Falei, nossa, mas nunca, né? Nunca trabalhei com comércio. Aí conversei com ela. Você acha que dá certo eu comprar a sua loja e ficar... Eu pretendia continuar. Você não tinha experiência nenhuma. Eu queria continuar com o odonto. Eu falava, eu fico meio período no consultório e meio período nas lojas. Ela, como também não tinha experiência em consultório, achava que dava tudo certo. Não, acho que dá certo, sim. E aí fizemos um negócio. Final de 94, fui lá com ela para Belo Horizonte, no Arezzo, e ela chegou e falou assim, olha, eu já arrumei uma pessoa que vai ficar com a loja. Naquela época ela tinha uma loja só. Quando eu a conheci, ela tinha duas, uma no Ribeirão Shopping e a outra na 9 de Julho. Depois ela fechou da 9, quando ela vendeu era só do Ribeirão Shopping. Aí o rapaz lá da Arezzo, o diretor, falou assim, tá bom, tal, quis saber já, eles têm todos os documentos que eles querem analisar, mas perguntou se eu ia ficar o tempo todo na barriga, no balcão, como eles falam. Eu falei, vou, mas meio período no consultório, meio período na loja. Porque não, é muito difícil, eu acho que para a gente tem que ser full time no balcão. Eu falei, não, o meu é meio período aqui, meio período lá, é assim que eu combinei com ela. Mas começamos desse jeito. Então, eu comecei em Arezzo em janeiro de 95. Nós estamos hoje 28 anos, vai terminar 28 anos. É 29 anos. E assim começou. 95, 97, apareceu a oportunidade de abrir o Arezzo em São Carlos, a gente foi para lá. E 99, 97 já começou a ficar difícil de eu ficar no consultório. E eu precisava, eu me decidi que o comércio, que a Arezzo ia dar certo. Então, analisamos direitinho, os meninos já começavam a ir para a universidade, então vamos ficar com o Arezzo e vamos fechar o consultório. Ui. E assim foi. Então, em 97, a gente fechou o consultório e aí eu parti para... Você tornou-se empresária full-time. E aí, em 99, abriu Santa Úrsula, foi quando o shopping abriu. Hoje são quantas lojas? Aí são 4. Em 99, depois a gente fechou São Carlos, passou para uma outra pessoa e ficamos com Ribeirão e o Novo. E só em 2000 e pouco que eu abri o novo shopping. Demorei bastante para abrir lá. E aí depois, 2013, o Iguatemi. Vou te fazer uma pergunta que é meio óbvia, mas que tem que ser feita. É muito difícil empreender? Eu acho que tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Quando você pensa no meu caso, não tinha nenhuma experiência. Aí você tem um dinheirinho, você fala, bom, então vou empreender aqui. Mas você tem que fazer muito bem essas contas, assim. Não tem nenhum negócio que você põe aqui e já vai tirar no mês. No dia seguinte você está rico. Não, não é nem questão de estar rico, de conseguir pagar as contas, não paga. Nossa, a gente ficou, então, no 95, primeira coleção, você erra no comprar a coleção, né? Não tem experiência. Aí sobra uma porção de sapato, aí você não quer liquidar, porque você tem quanto para pagar. E assim vai virando. A gente errou também, nós tivemos que dispor de mais bens para poder equilibrar aquilo lá.
e trabalhar de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, assim, não tinha horário. Então, você tem que estar disposta mesmo. Essa coisa de resiliência é muito de empreendedor, né? Não tem para onde, não tem que chorar, você tem vontade de chorar, mas você senta, chora um pouquinho, levanta e fala, agora tem que ir. E ficar no que for, né? No meu caso, ficar nas lojas, ficava o dia inteirinho, ia para um, ia para outro, e assim. Então, não é fácil, mas é muito dinâmico, eu acho. Para isso, eu acho que hoje nós temos muitas ferramentas, já tinham, né? Mas, no meu caso, franquia me dá um certo respaldo. Então, empreender sem sem ter alguém por trás, é muito difícil. Eu acho que o Sebrae é um órgão que te ajuda muito, né? Associações, gente, isso é uma coisa importantíssima. As pessoas participarem de associações. Participem de tudo que puder. Associação disso. A gente faz parte de tanta coisa que acaba você fazendo parte de tanta coisa. Porque, naturalmente, quando você faz parte, então tá, faço parte da CI, tudo quanto é curso que aceitar, que me interessa, eu vou lá. E de lá você já sai com grupos que estão assim, e disso vai. E assim eu acho que é o jeito que a gente dá certo de caminhar. E depois cabe a você fazer a sua diferença no seu negócio. Trabalhar, curso, como que eu faço? Treinamento? Vou fazer treinamento. Eu tenho treinamento para venda, porque eu tenho funcionário, vendedores, eu vou também fazer o treinamento de venda. Treinamento para gerente, eu também vou. No nosso caso, nós somos hoje, a gente tem 40 mais ou menos colaboradores. Tem gerentes, tem VFs e tem o supervisor. Tudo quanto é treinamento de tudo, eu também faço. Porque eu tenho que saber qual que é a linguagem, no nosso caso é a Arezzo, que proporciona esses cursos, qual que é a linha que a Arezzo quer que o meu vendedor direcione. Então, eu também tenho que entender isso. O gerente, o supervisor, nós temos que falar mais ou menos a mesma língua, né? Então, eu acho que é importante. Então, vai ter que encontrar tempo para tudo, para fazer tudo isso daí, né? Tá ótimo. Tomi, muito obrigado. Era isso. Alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, acho que não. Acho que falamos de tudo. Talvez é tanta coisa, né, para falar. E a gente... Eu só ia falar da parte do comércio. Temos isso. Quando a gente fala, a gente não tinha experiência. Lá atrás, quando meu pai depois que ele saiu do restaurante, ele foi para um box lá no Mercado Central, no Mercadão, e ele tinha secos e molhados, vendia grãos assim a granel. Aí de lá ele foi para uma coisa maior, um tipo autosserviço, também virado de frente para a rodoviária. Ali a gente ajudava aos domingos. Eu ou minha irmã, que era mais velha, mas a gente ficava no caixa. Mas a gente ficava ali ajudando. Era a única experiência que a gente teve, quando a gente fala que não teve. Mas eu acho que isso qualquer pessoa tem, né? Atendimento, você tenta atender da forma como você gostaria de ser atendido. Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Imagina, gente. Foi ótimo. Isso é o você volte. Tem muita história. Tem bastante. Obrigado mais uma vez. Obrigada. A vocês todos. Tudo de bom para vocês, sucesso para todas.